a palavra ao nosso chefe de cerimônia. Obrigado, amigo. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Essa aqui é a 90ª colação de grau do LIPEAD. Está acontecendo hoje, dia 11 de dezembro de 2020. Vamos iniciar a cerimônia de colação de grau da turma professor Paulo Rébulos Neves Freire, patrono professor Darcy Ribeiro, formandos do curso de licenciatura em Pedagogia do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, polos de apoio presencial Niterói, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e Volta Redonda. Para a instalação da mesa de colação de grau remota, apresento as autoridades da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor Dr. Newton José dos Anjos Oliveira, decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio. Boa tarde a todos. Professor Dr. José Damiro de Moraes, diretor da Escola de Educação do CCH da Unirio. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, Newton. Professora doutora Jane Santos da Silva, vice-diretora da Escola de Educação do CCH da Unirio. Professor doutor Diego da Silva Vargas, coordenador do curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade semipresencial, LIPEAD, da Escola de Educação do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio, em convênio celebrado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, Fundação CCERJ. Boa tarde. Professora doutora Andréia Rosana Fetzner, para ninho foi escolhida pela turma professor Paulo Freire, coordenadora da disciplina Currículo. Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês. Professor doutor Leonardo Vilela de Castro, professor homenageado escolhido pela turma professor Paulo Freire, coordenador da disciplina Educação à Distância, e sua equipe de mediadores presenciais e à distância também homenageados. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Damiro. Boa tarde, Newton, Diego, Andréia e a todos os formandos. Um grande abraço. Só para deixar registrado, os mediadores presenciais da disciplina à distância, Educação à Distância, aqui sendo homenageados também, professora Alessandra Paulino Lopes, professora Ana Aparecida Moreira Arouca, professora Edilene Menezes de Cerqueira Machado, professora Graciele Teles Medeiros, professor Igor de Samaia, professor Jonas Edinaldo da Silva, professora Kátia Mendonça Cardoso, professora Lívia da Silva Perfeito, professora Maria Tereza Valim Conceição, professora Mônica de Matos Teixeira da Assunção, professora Silvia Cristina de Souza Trajano, professora Suzete Lemos de Freitas, e os mediadores à distância da disciplina Educação à Distância, também homenageados aqui, professora Cristina de Almeida Rodrigues e professora Jeane Barros Antunes. Os funcionários homenageados, escolhidos pela turma, professor doutor Diego da Silva Vargas, coordenador-geral do curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade semipresencial LIPEAD, e o professor Miguel Ângelo Freire, coordenador acadêmico do curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade semipresencial da LIPEAD. Boa tarde a todos. Obrigado. Oradores da turma, acadêmicos Guilherme Ventura de Souza e Laura Esperança de Freitas Batista. Juramentista, Simone Pluvier Duarte Costa. Peço atenção a todos para a leitura dos nomes dos acadêmicos que irão colar grau nessa cerimônia. Adeline Lopes da Cruz Teixeira, Adriana Maria Chaves de Souza, Adriana Soares de Oliveira, Adriana Vale Mota, Adriana Vicente Teodoro, Alexandre de Salles, Amanda Carolina de Abreu Trone, Ana Maria do Nascimento, Anne Elise Azevedo Cordeiro, Caroline Cures Malafaia Rodrigues, Cássia Pacheco Ferreira, Cristiano Neves Falcão,
Daniele Cristina de Lima Castro, Débora Juventino Ribeiro Silva, Denise da Silva Linhares, Diana Ketren da Silva Pinheiro Pereira de Oliveira, Evangelina Franco de Oliveira, Fabiane da Costa Moraes Lima, Fátima Angelina de Souza Pereira, Gisele Nogueira Ferreira de Azevedo, Graziela Romualdo de Souza, Guilherme Ventura de Souza, Joana Pina dos Santos Martins, Keila dos Santos Braz Simas, Laura Esperança de Freitas Batista, Leandro Batista Pestana, Lelimar Lopes de Oliveira, Luciana Azevedo Martins, Luciana da Silva Nery de Paula, Lucimar Faria de Oliveira, Marcela Maria Marins de Oliveira, Maria Clara Marchetti do Couto Silva, Mônica Silva Barreto dos Santos, Natália Adriano Silva, Neuza Rodrigues Donato, Patrícia Macedo Rodrigues, Pedro Antônio Rodrigues Neto, Priscila de Melo, Priscila Melo da Silva, Priscila Pereira Eduardo, Rafaele Barros Ávila, Renata da Rocha Muniz Rodrigues, Rúbia de Souza Barbosa, Silvana de Fátima Ramos dos Santos Aguiar, Silvia Letícia Passos Gonçalves, Simone Pluvier Duarte Costa, Sônia Cardoso da Silva Guimarães, Tatiane da Costa Moraes Santos, Taíra Perru de Lima, Vanessa Pinheiro da Silva Barroso e Wanda Lacerda de Castro. Nesse momento, passo a palavra para o professor Newton José dos Anjos Oliveira, decano do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio, para palavras iniciais e abertura oficial da cerimônia. Olá, boa tarde. É comigo, coordenação? Isso, Newton, por favor. Mil desculpas, tá? Pelo lapso, porque eu estou aqui em 2 reuniões e esse também será o motivo de eu ter que me ausentar um pouco mais cedo. Então, desculpa que, por mais agilidade que a gente tenha para dar conta desse trabalho virtual, quando acontece simultaneidade, é muito difícil. Mas, inicialmente, agradeço à Escola de Educação, na pessoa do professor Damiro Moraes, e estendo meus agradecimentos à coordenação de curso, aos professores homenageados e, claro, aos técnicos que sempre permitem e facilitam e fazem muitas mediações para que uma série de questões vinculadas ao curso sejam resolvidas a contento. E, por fim, e sem menos mérito, felicito antecipadamente, apesar de não poder testemunhar o momento exato da imposição de grau, mas felicito antecipadamente os estudantes que estão aqui se formando através da Escola de Educação no curso de Pedagogia à Distância. E, tal qual falei rapidamente numa outra colação, acredito que, nesse momento tão especial, em qualquer momento, a educação é fundamental para o processo de crescimento, não só em relação à questão socioeconômica, mas principalmente em relação à cultura e à criatividade. Mas nesse momento em especial, quando passamos por uma situação tão limite, e que é aproveitada muitas vezes para fazer ataques ainda mais estranhos e perversos ao campo da educação, não deixa de ser simbólico e um ato de resistência ter aqui, nesse momento, um grupo de estudantes se formando nessa área para, quem sabe e espero, atuar intensamente na educação básica do Brasil e, quem sabe, também, dependendo do processo de formação, na educação superior. Então, o fato de vocês estarem se formando neste momento, para além de um exercício ou de uma experiência individual, para além de uma conquista pessoal, para além de uma questão meritocrática, ela é um símbolo, de certo modo, da afirmação da universidade pública, da educação pública e,
certamente de uma transformação. Não é à toa, salvo engano, se bem escutei, a turma coloca como patrono 2 pedagogos e pensadores da educação extremamente importantes para o Brasil e para o Rio de Janeiro, Paulo Freire e Darcy Ribeiro. Então, só com esse estandarte da educação, se vocês se acompanharem dessa dupla, certamente estarão mais bem acompanhados do que qualquer super-herói. De coração, que esse processo de formação de vocês tenha continuidade e que vocês vejam na Unirio, em particular no CCH, um espaço em que vocês possam dar prosseguimento à participação de vocês. Então, felicito a todos, aos meus colegas docentes em particular e aos técnicos que permanecem com a gente por mais tempo, mas certamente aos estudantes, a quem estendo também seus familiares e conhecidos que contribuem nesse processo formativo. Um grande abraço, boa tarde, boa cerimônia e que tudo corra bem aí na cerimônia de vocês. Obrigado. Obrigado, Newton. Obrigado. Solicito a todos os presentes que mantenham seus microfones desligados para a execução do hino nacional. Nesse momento, gostaria de chamar o acadêmico Guilherme Ventura de Souza e a acadêmica Laura Esperança de Freitas Batista, oradores da turma Professor Paulo Freire, para proferir o discurso de formatura. Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes nessa tão ansiada formatura remota. Boa tarde aos polos de Volta Redonda, Niterói, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana. Boa tarde à turma Paulo Regulus Neves Freire. Somos Laura Esperança e Guilherme Ventura, formandos do polo de Volta Redonda. Hoje, nos apresentamos como novos colegas de profissão, de luta e resistência. Boa tarde aos novos pedagogos responsáveis pela educação brasileira. Saudamos os doutores, mestres, professores, tutores e orientadores. Vocês todos são entendidos como amigos, companheiros, parceiros
e responsáveis por nossa fala, por essa festa e pela celebração ao qual estamos partilhando. Iniciamos nossa fala com uma reflexão profunda de Paulo Freire. Em sua obra A Pedagogia da Autonomia, o professor nos ensina, abre aspas, me movo como educador porque primeiro me movo como gente. Nossas dificuldades, sentimentos, sonhos, conquistas nos torna humanos, nos torna gente. Vamos começar com a nossa formação. Enquanto gente, tivemos medo de realizar todo um processo formativo à distância. Fizemos um vestibular. Muitos de nós, anos após a conclusão da formação básica. Aprovados fomos e aprovados estamos. Depois dessa primeira etapa, nos deparamos com uma formação acadêmica em nível federal e à distância. Essa mesma distância que nos trouxe as aflições, nos trouxe a possibilidade de uma formação acadêmica. Nossa velha conhecida sala de aula, com carteiras, lousa, giz, colegas de turma e professores, foram substituídos por uma plataforma, tutores à distância e provas online. Tudo era novo e complexo. Nos sentíamos muitas vezes sozinhos, mesmo que conectados virtualmente. Quantos de nós duvidamos da nossa própria capacidade de resiliência, da capacidade de passar 4 anos contando com a nossa própria organização, confiança e disciplina? Fizemos provas online, provas presenciais, estágios em todos os diferentes âmbitos da educação e o tão temido trabalho de conclusão de curso. Quantas horas passamos em frente ao computador, conciliamos família, trabalho, amigos, lazer, contas, casas e crenças. Substituímos nosso tempo disponível, nosso lazer sagrado e nossas prioridades. Acreditamos em uma formação de qualidade, ainda que nos dissessem que a educação à distância não forma nenhum profissional de qualidade. No meio de todo esse turbilhão, lá estávamos nós, gentes, passando pelo processo de formação humana, reprovando, caindo, levantando, tentando, nos esforçando, enfrentando as incertezas, dúvidas, novidades, para, enfim, nos movermos como educadores. Chegamos como pedras preciosas que precisavam ser polidas para se tornarem verdadeiras peças raras. Está na hora de colhermos os louros dessa longa jornada. E agora nos tornamos oficialmente pedagogos. Agora a palavra do Guilherme. Boa tarde. Mas então, o que é pedagogia? Entre os diversos estudiosos da educação, destacamos José Carlos Libânio, a sua obra Pedagogia e Pedagogos, Inquietações e Busca. Libânio nos ensina que a pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação como fato da vida social. Não há sociedade sem práticas educativas. Sendo assim, a educação está presente em todos os contextos. Cabe a nós, pedagogos, organizar, desenvolver, orientar, mediar e, enfim, legitimar os saberes. Ser pedagogo também é colocar nossos anseios, sonhos, expectativas, conhecimento e crescimento no fazer pedagógico. Em nossos ofícios, encontraremos os mais variados obstáculos. Nossa profissão se encontra desvalorizada economicamente, politicamente e socialmente. Além disso, educaremos pessoas vítimas da marginalidade social. Lidaremos com o preconceito, racismo, fome, miséria, violência. Até aqui, a vivência acadêmica nos proporcionou teorias, metodologias e tendências pedagógicas. Cabe, a partir deste momento, praticar o nosso juramento. Devemos contribuir para a construção da verdadeira justiça social de uma sociedade plural e igualitária.
Sabemos que essa formatura representa apenas mais um degrau. A caminhada é longa e árdua. Somos seres em construção, que almejam uma educação de qualidade, que formem seres pensantes, críticos e reflexivos. É pensando na pedagogia como prática inacabada, transformadora, desafiadora, criativa e revolucionária, que finalizamos o nosso discurso com a célebre frase do nosso patrono Darcy Ribeiro, eleito por nós nesta tarde. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui. Tentei salvar os índios e não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Obrigado. Maravilha, que bom. Parabéns, parabéns. Viu? Excelente, excelente discurso. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Guilherme. Laura é historiadora, agora já estão juntinhos aí, né? Laura é historiadora, agora pedagoga. Guilherme, grande guerreiro. Obrigado pelas trocas que tivemos no decorrer do curso. Acredito que essas trocas estão representadas, muito bem representadas aqui. Bacana. Vamos lá. Agora, solicito a acadêmica Simone Pluvier Duarte Costa, efetue o juramento em nome dos formandos aqui presentes. Peço a todos os formandos que, após o juramento, escrevam no chat: prometo cumprir o juramento da minha colação de grau. Escrevam o nome completo ao lado. Simone. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria declarar junto aos meus colegas este juramento. Prometo, no exercício da minha profissão de pedagogo, trabalhar por uma educação para a responsabilidade social, ética, política e comprometida na formação de pessoas críticas e conscientes. Prometo, no meu exercício profissional, fazer dos desafios enfrentados degraus para meu crescimento profissional e humano. Prometo não me acomodar como profissional e buscar sempre, sempre o aperfeiçoamento. Prometo respeitar, cumprir as normas e princípios éticos que norteiam o exercício de minha profissão, contribuindo para a construção da verdadeira justiça social e de uma sociedade plural e igualitária. Prometo ainda, no exercício da minha profissão de pedagogo, cumprir e fazer cumprir fielmente os deveres de honra da ciência e do magistério, em prol da educação e da grandeza nacional. Obrigada. Obrigado, Simone. Passamos a palavra agora ao professor Dr. José Adamiro de Moraes, diretor da Escola de Educação do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio, para imposição de grau aos formandos e formandas aqui presentes. Na qualidade de diretor da Escola de Educação do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, tendo em vista que os estudantes presentes concluíram o curso de licenciatura em Pedagogia, eu, José Adamiro de Moraes, no uso das atribuições a mim conferidas, confiro o grau de ensino superior para que possam gozar dos direitos e prerrogativas concedidas pelas leis da República Federativa do Brasil. Aê, isso aí. Uhul! Parabéns, pessoal.
Na hora de jogar o chapéu para cima. Essa é a hora. E é a hora do seu discurso também, né, Andréia? Eu gostaria de convidar a professora a doutora Andréia Rosana Fetzner, paraninfa escolhida pela turma professor Paulo Freire, para proferir seu discurso. Muito obrigada. Queridas, queridos, querides, é muito bom ser convidada para ser paraninfa. É muito bom estar aqui com vocês, vendo essa leva de profissionais bem formados, profissionais dedicados, que vão acompanhar a gente na discussão e na luta na área da educação. Eu queria lembrar que paraninfo, né, quer dizer madrinha. O que é a madrinha da gente, né? É aquela pessoa que se responsabiliza por cuidar, por ser corresponsável, por presentear, essa parte é a parte difícil, mas a gente pode transformar o presente numa presença, né? Quer dizer, por se fazer presente durante a sua formação e durante o exercício da sua profissão. E então, aproveitando esse lugar de madrinha, eu quero trazer alguns conselhos, né, na sequência da profissão, no exercício da profissão para o qual vocês acabaram de receber o grau, né, formados, licenciados em pedagogia. Queria dizer que o nosso compromisso com o exercício da profissão, ele tem uma dimensão na formação humana espetacular, né? Espetacular para a gente, que exerce essa função, e espetacular para a sociedade. Nós não vamos fabricar parafusos, né? Nós não vamos fabricar um produtozinho que no final você vê que são fundamentais, o mundo sem parafusos eu não consigo imaginar, mas que no final da fabricação do parafuso você vê aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou, né? Os parafusos que vão seguir adiante e os parafusos que precisam voltar para a mesa de produção. Formar pessoas não é isso, né? Formar pessoas é colaborar com a construção do conhecimento, com a construção do caráter, com a construção dos valores das pessoas, e não poder perceber, porque o papel de professor é isso, não poder perceber o resultado do seu trabalho. Então, é você trabalhar na formação das pessoas num espaço específico, que é a escola, o movimento social, ou o movimento político. O pedagogo está em todos os lugares, ele está nas empresas também, né, a serviço do trabalho, na formação de pessoas, mas essa formação que a gente faz, a gente, primeiro, não é a única responsável por ela. Existe toda uma sociedade, existe toda uma organização que também forma a pessoa, a sua comunidade, a sua participação política, a sua formação religiosa ou não, né? A sua formação ateia. Quer dizer, existe um conjunto de valores e de formas de ver o mundo que estão compartilhando com a gente essa tarefa e que para o professor e para a escola é muito específica de formação. E eu entendo que dentre todos os desafios dessa tarefa de formar pessoas, tem um deles que é muito difícil, e quando a gente olha para o Brasil de hoje, a gente vê um pouco dessa dificuldade, né? Assim, expressa nos nossos olhos, na nossa frente, que é a dificuldade de trabalhar com o conhecimento. Quer dizer, ser professor é conquistar as pessoas para uma necessidade de conhecer, e uma necessidade de conhecer que é permanente, porque a produção de conhecimento no planeta, ela não para, né? A gente não pode dizer hoje que aprendeu tudo sobre currículo, tudo sobre alfabetização, tudo sobre avaliação. Quer dizer, trabalhar como professor é trabalhar na busca de conhecimento, e é tentar trazer as pessoas para essa dimensão do que o conhecimento pode ser na nossa vida. Vocês escolheram o Paulo Freire para dar nome à turma de vocês.
né? E o Paulo Freire define a educação com um processo, uma forma muito bonita, e com palavras muito mais bonitas das que eu consigo aqui sintetizar, porque, acima de tudo, né, ele tinha um dom de trazer a realidade na forma de metáforas sensacionais, mas a ideia de que a realidade que nós todos vivemos, para que ela seja percebida, é necessário um diálogo que vem da educação, que vem do processo educacional, para que nessa realidade em que a gente vive, a gente consiga perceber coisas que estão aí presentes e que sem o diálogo da educação a gente não consegue perceber. Então, segundo Paulo Freire, né, e segundo todo esse processo educacional que cada um de vocês viveu durante a sua formação na pedagogia, nós percebemos que quando nos damos conta da complexidade da realidade, nós nos damos conta também da possibilidade de conceber uma outra realidade, diferente daquela que a gente vive. Então, ouvindo a Laura e ouvindo o Guilherme, oradores, né, dessa turma, destacar esse caráter transformador da educação, essa possibilidade de que quando eu me dou conta do mundo, quando eu me dou conta da exclusão no mundo, quando eu me dou conta da desigualdade social e das injustiças, eu posso colocar o meu trabalho de pedagogo a serviço dessa transformação desse mundo e dessa realidade, né? Então, esse desafio de ser professor e de melhorar o mundo traz para a gente uma carga também, e eu acho muito importante, nesse momento de ser madrinha dessa turma, né? Lembrar vocês de algumas coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da profissão. Para melhorar o mundo, a gente precisa se dar conta que a gente vive numa comunidade. Então, melhorar o mundo não é melhorar só a minha vida individualmente. A minha vida individualmente pode melhorar se eu vivo numa comunidade que vive melhor, que tem acesso à saúde, que tem acesso à educação, que tem acesso a trabalho digno, que tem segurança social, que tem segurança previdenciária. Então, a ideia, né, de nós, professores, que estamos vivendo nesse mundo desigual que a gente vive hoje, em especial o Brasil, né, o 9º país mais desigual do planeta, a ideia de que essas relações que a gente constrói no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, elas podem nos ajudar a alimentar práticas que sejam transformadoras, alimentar práticas de diálogo, alimentar práticas de reflexão e de ação em prol dessa mudança, né, em prol dessa transformação social, do direito, do meu direito, que só existe enquanto o outro também tem o seu direito, né? A ideia de que não existe uma ação neutra, não tem como eu ser um professor numa escola e dizer que não vou apoiar nem isto nem aquilo, porque quando eu me digo neutro, eu estou apoiando aqueles que estão vencendo a discussão. Então, a exigência de que a gente tenha uma posição política em relação a todo o conteúdo escolar, em relação a toda pessoa que está na escola, em relação ao trabalho da escola e da comunidade. E também lembrar, eu acho que é sempre importante, que a gente não é super-herói, né? A gente não muda o mundo sozinho, que a gente precisa construir grupo, que a gente precisa construir pontos de apoio, que a gente precisa construir uma rede, né, de relações de pessoas que também se comprometem com isso, com a mudança social, com a transformação da escola. A escola no Brasil vive já há algum tempo, né, um massacre de conteúdos a serem ensinados sem que os professores conheçam esses conteúdos e sem que esses conteúdos façam algum sentido para os estudantes. E essa necessidade de engessar o currículo escolar, de definir
de fora da escola para dentro da escola, com o que os professores devem ocupar seu tempo, buscando tirar dos professores o tempo necessário para uma reflexão crítica da realidade que vivem, e aí a busca, então, de que conteúdos seriam importantes para a mudança dessa realidade. Então, nós não somos super-heróis, não vamos conseguir fazer essa transformação sozinhos, não somos insubstituíveis também, levem isso, né, para a sua profissão, quer dizer, nós precisamos colocar limites para as coisas que fazemos e colaborar com aquilo que podemos colaborar, mas nós somos insubstituíveis numa situação só, que é em responder para a nossa vida o que estamos fazendo com ela. Isso não pode ser um padre, um psicólogo ou um familiar que vai responder para você. Isso é você que precisa responder, né? O que, de fato, você quer fazer com esse diploma de pedagogia, a serviço de quem você vai trabalhar e por que mundo você quer construir. Lembrando que a gente não faz isso sozinho e que isso é uma conquista coletiva. Indo para o finalmente aqui do meu pequeno discurso, dizer para vocês, realmente vocês, todos os familiares que estão aqui assistindo, né, essa formatura de vocês, via o canal da Escola de Educação, vocês conquistaram 16 anos de estudo no país, que é o ensino fundamental, o ensino médio, tempo mínimo, né, que vocês estudaram, e 4 anos aí para fazer o ensino superior. Vocês têm mais tempo de estudo que os 25% mais ricos da população brasileira, que tem, em média, 13 anos de estudo. Os 25% mais pobres da população brasileira têm, em média, 9 anos de estudo. Vocês conseguiram, por meio de políticas públicas que garantiram essa formação, vocês conseguiram 16 anos de estudo no mínimo. Então, meus parabéns, isso não se faz só com esforço público, isso se faz também com esforço pessoal, também com esforço familiar, também com apoio de amigos, estão todos de parabéns. Também parabenizar vocês, porque agora fazem parte dos 18,3% de estudantes brasileiros que estudaram na universidade pública, nessa conquista, né, nacional que é a universidade pública. Desejar, então, por fim, que vocês utilizem o diploma de vocês em defesa do bem comum, e que essa compreensão do que é bem comum não seja colocada nas nossas vidas de cima para baixo, mas seja uma construção coletiva, por escutar as diferentes culturas e perspectivas de vida que vocês vão encontrar pela frente, nos espaços escolares ou espaços de formação, que vocês se lembrem da nossa dívida histórica com a escolarização da população brasileira, que vocês se lembrem que nós temos uma dívida histórica com os empobrecidos, com os trabalhadores e trabalhadoras desse país, com os pretos e com aqueles que têm na sua performatividade de gênero negadas pela sociedade. Então, ser professor é trabalhar nessa formação humana e na defesa dessa necessidade de transformação social. E num Brasil que hoje chora seus 180 mil mortos por uma doença chamada de gripezinha, por gestores irresponsáveis, indignos do cargo e dos cargos, né, que ocupam e que a população lhes confiou, que vocês utilizem o diploma de vocês para espalhar a ciência e não espalhar mentiras. Para espalhar ciência, para ensinar a dialogar com fatos e para construir um presente melhor, porque mais digno para todo mundo. Parabéns. E obrigada pelo convite. Muito bom, André. Obrigado. Valeu, isso aí. Isso aí, muito bom. Parabéns. Obrigado, André. Nesse momento, a turma, professor Paulo Freire, irá prestar as suas homenagens. Convido agora o professor Dr. Leonardo Vilela de Castro, homenageado, escolhido pela turma, professor Paulo Freire. Ele que é coordenador da disciplina Educação à Distância.
para realizar seu discurso de agradecimento em nome de sua equipe, mediadores de estratégia de distância, também aqui homenageados. Professor Leonardo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro me dizer que fiquei muito emocionado com o seu discurso, André. Muito obrigado. É sempre muito emocionante a gente poder se reconhecer na fala de um colega que se colocou de maneira tão franca e tão contundente a respeito do nosso fazer profissional. E eu espero, sinceramente, que todas esses formandos de hoje levem com muito carinho tudo isso que você falou. Parabéns. Em segundo lugar, eu queria agradecer muito a todos vocês dessa turma, porque eu acho que isso é um reconhecimento de uma coisa que a Andréia falou no discurso dela, que é do trabalho coletivo. Essa disciplina, esse curso, na verdade, tem essa marca muito mais forte, e isso eu tenho cada vez mais convicção, de que o trabalho coletivo desse curso é muito mais intenso do que se faz no ensino presencial. Eu não quero comparar uma coisa com a outra, porque não vem o caso, mas, assim, são mais de 50 professores envolvidos na formação de vocês. Só professores de disciplina, fora os colegas dos polos, professores dos polos e professores presenciais. E se eu estou aqui falando em nome dessa equipe, é porque a equipe toda tem um trabalho muito consistente, de muita dedicação, de muita seriedade e de muito afeto por vocês, porque compreende as dificuldades inerentes a um processo que, na nossa disciplina, que é do primeiro período, é um processo que está se constituindo para vocês, ou seja, um processo novo, é diferente, é toda uma adaptação. Então, eu acho que tem toda essa carga de afetividade necessária para que vocês não desistam, para que vocês continuem, para que vocês se constituam quanto grupo, porque esses laços de grupo é que permitem vocês continuarem andando ao longo do curso para frente e fazer a conquista que estão fazendo hoje, né? Então, eu estou falando em nome de uma equipe que está se sentindo muito honrada, né, muito satisfeita e muito orgulhosa de poder estar aqui presente hoje. Nós estamos representantes tanto dos mediadores presenciais quanto dos mediadores à distância, e todos eles, com certeza, tanto os que vieram quanto os que não vieram, estão muito emocionados de poderem estarem sendo homenageados por vocês nesse momento, né? É um momento de grande alegria, de muita satisfação e de uma conquista que eu tenho certeza que vai trazer um ganho enorme para vocês e para a cidade, para a comunidade na qual vocês moram, né? Porque um estudante, professor, né, que se forma como professor, é alguém que tem uma representação dentro da sua comunidade e que a comunidade normalmente leva com muita seriedade tudo aquilo que ele diz, todas as ponderações que ele faz e reconhece sempre toda a dedicação e seriedade com que ele desenvolve a sua profissão. Então, vocês hoje passam a ter também essa responsabilidade. Ainda bem que é mais gente para dividir ela conosco, porque ela é uma responsabilidade muito grande. E vocês, obviamente, não só estão prontos, mas eu tenho certeza, até pelos sorrisos que eu estou vendo aqui dos dois oradores, por exemplo, estão mais do que dispostos a enfrentar essa luta. Então, parabéns, vamos seguir em frente e tenho certeza de que não só hoje e não só durante esses 4 anos, mas ao longo de toda a carreira de vocês, a gente está disponível e interessado em estar contribuindo, assim como vocês contribuíram para o nosso crescimento, poder também estar continuando a contribuir para o de vocês. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço e sejam muito felizes na profissão que escolheram, porque ela é muito bacana. Eu sou professor há 40 anos e eu não me canso de querer entrar em sala de aula e trocar com os meus alunos e aprender e ensinar, porque isso é uma aventura que não para nunca, né? Parabéns, muitas felicidades, um grande abraço. Muito obrigado, Léo. Parabéns, Léo. Parabéns por essa merecida homenagem. Parabéns toda
a equipe da disciplina Educação à Distância, viu? Dando sequência agora à nossa colação de grau, apresentamos os funcionários homenageados pela turma, o professor Paulo Freire, o professor Diego Vargas, aqui homenageado como coordenador do curso de licenciatura em Pedagogia, modalidade semipresencial da Unirio, e o coordenador acadêmico, eu, Miguel Freire. Muito obrigado por essa homenagem. Agradeço muito essa homenagem de vocês por terem escolhido como um dos funcionários homenageados, viu? Eu represento aqui também uma equipe grande, eu e o Diego, a gente está representando uma equipe que é muito grande de IPEAD, uma equipe que é incansável, que não para de trabalhar para fazer esse curso rodar. Deixo aqui meu agradecimento ao Carlos Amado, que está aqui acompanhando a gente também, um parceiro na coordenação acadêmica. Meu agradecimento também especial a Karina Muniz, a Fernanda Bittencourt, que são as secretárias acadêmicas do curso, as professoras Márcia e Annelise Reinoso, as coordenadoras de tutoria do curso, que também são incansáveis e não param de trabalhar, tarde, noite, madrugada, manhã, o tempo todo, a gente trocando mensagens ali e fazendo com que tudo isso se realize aqui. E a pedagoga, a coordenadora pedagógica, a professora Elizabeth também, deixo meu agradecimento a ela aqui, e a todos os envolvidos que estão junto com a gente fazendo esse curso aqui funcionar, né, da melhor maneira possível. Agradeço por todo o carinho de vocês, né, e eu vou passar a palavra agora para o Diego, aproveitando, pedindo para o Diego dar uma palavrinha para a gente aí, enquanto coordenador do curso também. Diego, é contigo. Obrigado, Miguel. Como o Miguel falou, né, essa homenagem eu entendo que é uma homenagem muito mais ao grupo, né, que compõe a nossa coordenação do que a nós, né, como indivíduos, assim. E o Miguel eu até entendo que seja homenageado como indivíduo, porque ele merece mesmo essa homenagem, mas eu entendo que eu estou aqui representando toda essa equipe de coordenação, e é muito bacana assim, essa homenagem ao papel administrativo, né, porque para nós que entramos como docentes da universidade é sempre um desafio muito grande assumir as tarefas de gestão, porque a gente não é formado para ser gestor, né? A gente é formado para ser professor, e a gente entra na universidade com essa expectativa. Quando a gente assume o trabalho de gestão, a gente vai pela dedicação que a gente tem, pela vontade que a gente tem de fazer os cursos em que a gente trabalha funcionarem de uma melhor maneira e por aí vai, né? Então, eu carrego, assim, nessa minha função, toda uma história de construção desse curso, né? E já passaram pela gestão desse curso professores que atuam como o professor Leonardo, a professora Leila, né? A própria professora Raquel, que compartilha hoje a coordenação comigo, a professora Andréia, que compartilhou da gestão comigo também. Então, a gente carrega uma história e a gente vai tentando colaborar um pouquinho, né, para a construção dessa história. Outro dia mesmo, a gente estava lá conversando no grupo, né, e de vez em quando, a Andréia, por exemplo, falou que a gente é incansável, Miguel falou que a gente é incansável, mas eu estou super cansado, então a gente não é tão incansável assim. E outro dia, num momento desse de cansaço, a gente estava comentando, né, no grupo que como essa tarefa da gestão é uma tarefa que nem sempre a gente consegue ver os resultados daquilo que a gente está fazendo, como a gente vê na interação dentro das disciplinas, né, que a gente tem ali um diálogo mais direto com vocês, né? E eu estava desabafando, dizendo assim, que eu me sentia um coordenador respondedor de e-mail, assim, né, que eu não conseguia avançar mais do que isso, porque o nosso curso é um curso muito grande, né? Então são muitas tarefas e a gente tem uma equipe maravilhosa, mas ainda assim é uma equipe que precisa, como o Miguel falou, né, precisa estar trabalhando 24 horas por dia para dar conta das demandas que aparecem para a gente, e sempre aparecem novas demandas nesse cenário, então, de pandemia, em que o trabalho presencial não pode acontecer, as demandas vão se acumulando. Então, é muito bacana assim, receber essa assinatura de vocês, assim, de homenagem ao trabalho da nossa equipe, porque vocês são agora, né, pedagogos
que a gente já admira muito, né? Porque são pessoas que conseguiram, como os nossos colegas falaram, passar por todas essas etapas de formação que no nosso país é tão difícil de ser alcançado, né? E vocês já conseguiram alcançar esse ponto da formação de vocês. Tenho certeza que vocês vão caminhar muito mais nessa formação, né? Vão fazer especializações, mestrado, doutorado, outras graduações, né? E aí é ter a assinatura de vocês de que o trabalho que a gente está fazendo é minimamente bom, bacana, e que contribuiu para essa formação de vocês, é um elogio que a gente recebe com muito carinho, com muita gratidão, e aí é gratidão mesmo, né? Não aquela gratidão genérica que a gente diz por aí, não, mas é gratidão mesmo. É muito importante para a gente essa homenagem. E eu queria aproveitar, então, também como coordenador de curso, dizer para vocês que vocês contem com o nosso apoio, né? A gente é coordenador por um tempo, a gente é professor de vocês por um tempo, mas a nossa relação não precisa terminar aqui, né? Então, sempre que precisarem, contem com nossa equipe, contem com os professores do nosso curso, escrevam e-mails, procurem a gente pelo telefone quando a gente estiver lá na Unirio de novo, de volta, né? Apareçam na Unirio, apareçam nos eventos da Unirio, nos eventos online, nos eventos presenciais. Não deixem essa relação morrer, porque a gente conta com vocês também para a gente fazer o nosso trabalho acontecer de uma melhor maneira. A gente conta com os retornos que vocês vão dar para a gente poder formar os novos professores que vão passar pelo nosso curso, e a gente conta com vocês também para construir essa educação pública que a gente tanto deseja, né, que se perpetue e cada vez mais se fortaleça no nosso país. Agradeço mesmo e parabenizo, né? Só tenho que parabenizar vocês por terem conseguido chegar até aqui, por tudo que eu sei que vocês ainda vão fazer nessa nossa profissão docente, que não é simples, não é tranquila, mas é muito prazerosa e nos traz muita felicidade quando a gente gosta mesmo disso que a gente faz, né? Parabéns. Obrigado, Diego. Show, cara. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Diego. Nesse momento, eu gostaria de convidar o professor José Damiro de Moraes, diretor da Escola de Educação, para proferir seu discurso e, em seguida, realizar o encerramento da cerimônia. Bem, novamente, boa tarde a todas as pessoas presentes, boa tarde aos colegas que antecederam, né, o discurso da Andréia, do Léo, do Miguel, do Diego agora, né, aos dois oradores, a oradora e o orador da turma, né, também um magnífico discurso, né, que acho que incentiva muito esse momento que vocês estão passando agora, de transição, né? E, então, parabenizo cada um de vocês pela trajetória até esse momento, né? Sei que para muitos é a realização de um sonho, de uma geração de familiares, sendo a primeira pessoa a concluir um curso superior, né? E principalmente dentro de uma universidade pública, né? Isso tem muito a dizer, né, na trajetória de cada um de vocês, cada uma de vocês. Nesse momento, vocês estão recebendo, o professor Leonardo até comentou, vocês estão recebendo também uma responsabilidade, né? Ou seja, mais uma responsabilidade que vão sendo acumulados durante a nossa existência. E hoje vocês são professoras, professores, e com certeza irão, né, esperamos, estar lado a lado, braço dado, né, nessa defesa da educação dentro desse país, dentro dessa sociedade. E aí eu coloco para vocês, qual o objetivo de vocês dentro da educação, dentro do campo educacional? É uma pergunta para guiar vocês, né? Cada dia que vocês se levantarem, pensarem, qual é o meu objetivo no campo da educação? O que eu posso fazer pela educação hoje? Olhem para suas trajetórias e pensem
o que viveram nesses anos de estudo e o que mudaram nesses tempos. Foram alguns anos de estudos, né, dedicação, a palavra que foi colocado pela oradora da turma reflete muito isso, né, o cotidiano de cada um, né, os desafios, os enfrentamentos, e para chegar até aqui. Mas esse chegar até aqui não é um final. Né? Agora chegamos, então terminou, então... Não, ele é apenas uma parte dessa trajetória de vocês, que vocês estão, vamos colocar como coroando, né? Vocês estão coroando mais uma parte dessa trajetória. A educação nos faz mudança, né? Nos traz mudança. A educação nos desafia a dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, né, na direção de uma utopia, numa educação para a paz, uma educação para a solidariedade, uma educação para a autonomia, uma educação para uma sociedade mais justa, socialmente, com igualdade econômica. Uma sociedade plural, que seja anticapacitista, não racista, sem preconceitos, seja de gênero ou qualquer outra espécie. Sem preconceitos que separam e colocam pessoas, seres humanos, como marginais. Essa é a nossa utopia. Utopia como lugar que não existe, mas pode ser construído. Então, esse é um desafio para vocês, é pensarem, né, como eu posso construir a partir da educação, de onde estou atuando, né, qual a minha contribuição para essa sociedade, para enfrentar essa realidade brasileira. Hoje sabemos que muitas pessoas aqui têm conhecidos, às vezes alguns familiares, né, que foram afetados por essa pandemia que nós estamos vivendo, né, que tem uma intervenção. E que vocês tenham consciência do dever de vocês, como a professora Andréia falou, né, com o dever com a ciência, né, a ciência da educação e a atuação de vocês dentro da sociedade. Eu friso isso novamente. Né? A sociedade que, de certa forma, contribuiu para vocês estarem também passando por esse momento, atravessando uma universidade pública. Né? Nós não estamos sozinhos no mundo. Né? Para eu estar aqui, alguém tem que estar fazendo alguma coisa. Para vocês estarem sentados, ligados com o computador, nós precisamos de energia elétrica, alguém está providenciando isso. Hoje todo mundo almoçou, todo mundo fez a sua alimentação, né? Ela veio de algum lugar. Né? Então, nós somos codependentes. Né? Todo mundo está ligado, todo mundo está relacionado diretamente. Então, nós temos que nos cuidarmos. Cuidarmos não individualmente, mas de indivíduos com relação à humanidade. Com isso, eu encerro minhas palavras aqui e quero registrar, né, o empenho de todo esse coletivo de pessoas que trabalharam, né, para que vocês chegassem até aqui. Né. Vou frisar o nome do Miguel, né, que tem desempenhado sempre um papel fundamental aí na organização, né, dessas colações de grau, desde quando estavam sendo presenciais, né, agora também nesse momento aqui, de forma remota. Né. Também a coordenação, né, o Diego, a Raquel e todos os professores que contribuem, que somam aí para a formação de vocês, o professor homenageado, né, a professora homenageada, Andréa, a paraninfo da turma, Andréa Rosana Fetzner, né, Leonardo Vilela, professor homenageado, né, Diego, também professor homenageado, e entre outros aí que vocês escolheram. Né, e essa equipe eu sei que não dorme, né, eu sei, por exemplo, a Annelise, a gente tem que falar para ela desligar da tomada, para ela deixar de trabalhar, porque sábado e domingo ela está respondendo e-mails e mensagens, né. Então, meus parabéns a essa equipe, né? Essa deve ser já uma das últimas colações de graus que eu estou participando como diretor, né? A gestão minha está chegando ao final, né? E quero registrar isso, né, para essas pessoas que tanto contribuíram para o crescimento do curso de vocês, do LIPEAD, e também
para o crescimento da Escola de Educação. Meu muito obrigado, desejo para vocês muito sucesso na carreira de vocês, muito sucesso na vida e que tenham uma trajetória maravilhosa em todos os lugares que vocês caminharem. Com isso, eu declaro encerrada a cerimônia de colação de grau dos ex-estudantes, agora já intitulados de pedagogas e pedagogos da Escola de Educação do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa tarde a vocês. Muito chique! Muito chique! Parabéns a todos. Gente, agora... registrado no vídeo aí. Muito chique isso! Parabéns! Obrigado, Andréia. Obrigado, Diogo. Valeu, um abraço para todo mundo. Felicidades, hein? Tchau, felicidade para todos. Obrigada a todos. Obrigada, Miguel. Valeu, Adriana. Neuza. Obrigada a todos. Obrigada, Miguel. Parabéns a todos. Obrigado, parabéns a todos. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns.